E agora já vamos, Evandro, para o vídeo 1, que é isso que interessa, vídeo 1. Estávamos à beira do socialismo, um país mergulhado em corrupção, um país parecendo que não tinha um norte. Quis Deus que, sobrevivendo a uma facada de um integrante do PSOL, também conseguisse, sem partido muito pequeno, sem marqueteiro e sem televisão, ganhar umas eleições. Que era para ter ganho no primeiro turno, se fosse umas eleições limpas no primeiro. Vou aqui para Moisés Cruz. Moisés, você acha que as eleições de 2018 não foi limpa? O presidente ganharia no primeiro turno mesmo? O presidente, ele continuou mantendo a linha de posição dele. Ele é um verdadeiro soldado. Ele está na linha de posição e mantém essa posição. A mesma pessoa que diz que o Lula é inocente, lá no Supremo Tribunal Federal, um deles vai presidir o Superior Tribunal Eleitoral. Um deles. E é o mesmo que afirma que que votaram a favor da inocência do Lula. Como a gente vai confiar piamente, extremamente, em pessoas que afirmam que é inocente? Vou pegar o exemplo do ministro Barroso. Ele afirma que o Cesare Batista, pessoal, você que não sabe, Cesare Batista é um assassino que matou 4 pessoas. Dizia que era inocente. Depois foi preso, pegou prisão perpétua lá na Itália e confessou os 4 assassinatos cruelmente. E o ministro Barroso dizia que ele era inocente. É o mesmo que acusa o Bolsonaro de ditador e genocida. Para eles, o Batista é inocente e o Bolsonaro é ditador. São os mesmos que comandam o TSE, o Superior Tribunal Eleitoral. Partindo dessa premissa, o presidente acredita piamente que ganhou no primeiro turno. Mas por alguma coisa, ou por algum motivo, por alguma força maior, ele foi para o segundo turno. Então o presidente está mantendo a posição dele, que é essa. Enquanto não houver o voto impresso ou uma coisa mais clara, o presidente vai continuar se mantendo firme nessa questão. E não é só o presidente, não. A maioria da população, Zezinho, ainda não confia nessas urnas eletrônicas. Samuel Costa, as eleições de 2018 foi fraudada, o presidente teria ganhado no primeiro turno e hoje ele está falando sem marqueteiro. Ele hoje precisa do marqueteiro para ir para o segundo turno e ganhar as eleições? A indústria das fake news foi a principal mola, né, propulsora para que a vitória do Bolsonaro chegasse em 2018. Teve um julgamento da fake news e não condenou o presidente. Teve um candidato. Chegou a essa conclusão. Daqui a pouco eu lhe dou o contraponto. Bora, termine. A indústria das fake news foi a principal mola que levou a vitória do Bolsonaro. Aqui no estado de Rondônia teve um candidato ao Senado, Jaime Bagatoli, que rasgou dinheiro. Ora, ficar falando que a campanha do Bolsonaro foi só com o celular, isso é conversa fiada. Esses empresários sonegadores, multibilionários, que enganou você. É só você fazer um exercício de reflexão. Pessoal, se a urna eletrônica é tão fraudulenta, por que o filho do Bolsonaro foi o deputado federal mais votado da história do Brasil? Porque a Janina Pascoal, disputando o cargo de deputado estadual no Rio de Janeiro, que foi autora do pedido de impeachment da Dilma, recebeu mais de 2 milhões de votos. Por que o PSL elegeu a maior bancada de deputados federais, elegeu governadores? Que golpe é esse aí da esquerda que dá golpe para ficar em segundo lugar? Eu acho que o golpista, ele dá o golpe para ficar em primeiro lugar e ganhar a eleição. Isso é conversa fiada. O Valdemar da Costa Neto, o Roberto Jefferson, toda essa banda podre do Centrão, tem pesquisa quantitativa, qualitativa, sabe que o Bolsonaro não ganha, é só você observar. Quantos eleitores o Sérgio Moro vai tirar do Bolsonaro? Veja a diferença de voto do Bolsonaro e do Fernando Haddad. Tem pessoas que estão aqui no programa que votaram no Bolsonaro e hoje tem dúvida em um eventual segundo turno, se chegar o Lula e o Bolsonaro. Pensam até na possibilidade, cogitam na possibilidade de votar no Lula ou votar em branco. Mas sabe por que não se assume? Porque o estado de Rondônia, que representa menos de 0,90% do eleitorado brasileiro, ainda tem uma concentração grande de bolsonaristas e as pessoas têm vergonha de assumir. Bolsonaro não ganha eleição e falta Moisés 262 dias para o Moisés aqui justificar que houve golpe nas urnas eletrônicas. As urnas são confiáveis sim e o Moisés ele falseia a verdade quando ele diz que a maioria do povo brasileiro não confia nas urnas. Na verdade, o povo confia sim. Doutora Ada Dantas, você confia nas urnas eletrônicas? Você que teve uma experiência que contou seus votos. É confiável as urnas eletrônicas?
posso dizer aqui que eu confio nas urnas eletrônicas, tá? Porque eu justamente eu passei por esse processo nas eleições, onde teve aquela falha que teve um apagão, e aí demorou um tempo para poder contabilizar os votos, e aí nós ficamos com dúvidas, porque justamente rolou uma fake news, né, nas redes sociais dizendo que havia sido invadido, né, o sistema do TSE. O sistema do TSE, justamente. E aí nós fomos até o TRE aqui de Rondônia e nós fizemos a contabilidade ali, voto a voto. O Moisés estava junto, né? Ah, sim, o Moisés estava junto, isso mesmo. E aí eu fiquei 3 dias contando meus votos e depois eu parabenizei ao TRE de Rondônia por essa iniciativa. Então, eu não acredito, não, que teve fraude eleitoral. Eu acredito que o Bolsonaro está lá porque a democracia o colocou lá e eu acredito que ele deva respeito. E nós votamos nele, eu votei nele. Justamente, eu também votei nele, minha família votou nele, né? Então, eu estou um pouco decepcionada com algumas coisas que ele vem fazendo, alguns argumentos, alguns discursos muito, né, pesados, ruins, né, para a sociedade. No entanto, devemos respeitar a democracia e as urnas, que hoje realmente foi comprovado, pelo menos para mim, diretamente, que funciona. Paulo Cavalcante, o presidente tem razão na fala dele, ele ganhou as eleições mesmo no primeiro turno e isso é uma dúvida ou não pode se acusar sem prova? Bom, se ganhou ou não ganhou, só Deus vai saber de uma coisa dessa, né? Porque as urnas são inauditáveis, é impossível saber. Exatamente. É impossível, né? Então, realmente, o presidente está falando de uma coisa que ele não pode provar, porque é impossível auditar a urna. Essa é a grande realidade. Nesse ponto, eu concordo com você. É achismo, né? É porque é impossível. É achismo, ela é tão achismo. As urnas confiável, ela é tão confiável que elas não são auditáveis. Houve uma grande confusão em 2014, né? De repente, Dilma vira o jogo na última hora. E não Ninguém pode, não. entende. Todo mundo pensava que já está eleito. Ela é inauditável. Está eleito, mas não tem como. Aí se faz toda aquela auditoria, aquela coisa, e aí qual é o resultado que se dá em 2017? Aquele pessoal, em 2016, aquele pessoal todo vai para lá no próprio Tribunal Superior dizendo, olha, as urnas são inauditáveis, é impossível. E aí, para acabar, um hacker invade e fica aí 8 meses fazendo o que quer. Né? E aí dizem que as urnas eletrônicas são confiáveis. Né? Me engana que eu gosto. Peraí, doutora Ada Dantas, o que você fez ali naquela contagem de votos é uma auditoria dos seus votos? É isso ou não? Sim, não só dos meus votos, aliás, não só do meu voto, da minha família, das pessoas do qual eu sei onde votaram, passaram para mim um comprovante da escola, da sessão, então são auditáveis sim. Agora eu fico imaginando aqui as pessoas que dizem que não são auditáveis e que queriam uma urna auditável, né, para a população, um voto aberto, né? E aí eu fico imaginando os traficantes, né, o tanto que eles iam ganhar em cima disso. Nós teríamos somente representantes, nós teríamos aí representantes de todas as formas, né, do tráfico, né, ladrões, corruptos, totalmente. Hoje, a gente não é educação. O nosso país precisa muito para poder ter educação, precisa muito para poder ter uma cultura de respeito. Aqui mesmo nesse programa, eu estou falando e aí você não tem respeito com a minha fala. Então, essa é a cultura do brasileiro. A gente tem que aprender a se respeitar um ao outro. E na política, isso funciona perfeitamente. O desrespeito, a falta de cultura, né, a troca do voto. A gente tem uma política de servidão. O Brasil é um país que veio da servidão, é um país que veio da escravidão. Então, essa cultura ela tem que mudar. Né? E se uma urna for auditável e o traficante tem o dinheiro que você não tem, cidadão, você que quer colocar o seu nome à disposição, ele vai ser, né, prevalecido em cima disso. 30 segundos, Moisés Cruz. Tá, o primeiro ponto que eu queria fazer é com relação ao Samuel, que disse que o presidente espalhava fake news. O TSE, unânime, foi um julgamento unânime, disse que o presidente não teve abuso de poder econômico. Você que estiver em casa, quando ouvir essas fake news que o Samuel espalha, rebata, porque o próprio TSE disse que o presidente não teve abuso de poder econômico e nem espalhou fake news. Isso foi decisão unânime. Com relação à doutora Ada, o especialista foi no programa Pingo nos Is, que é um dos coautores da urna eletrônica. Ele disse com todas as letras, não é auditável. Quando você
coloca o seu voto até chegar lá na ponta final, não tem como saber, isso é inauditável. Ele recomendou, ele falou, recomendei pessoalmente para o ministro Barroso algumas coisas que precisavam serem feitas, ele não me ouviu. Eles alegaram, Zezinho, que ia gastar quase 2 bilhões para a segurança das urnas e para chegar nessa segurança que o especialista recomendou. Não atenderam porque dizia que era um gasto muito grande, mas a democracia não tem gasto. Seria um investimento e traria mais transparência. 30 segundos, Paulo Cavalcante, 30 segundos. Vamos lá, doutora Ada, me perdoe por pensar em voz alta, eu tenho mania de falar em voz alta, pensar em voz alta, mas todo mundo tem que se respeitar mesmo, né? Aqui não é muito assim não, aqui ninguém respeita, quando a gente fala, você viu, já fui interrompido várias vezes. Mas o que eu quero dizer a vocês, gente, que é só a gente olhar para as eleições, inclusive a doutora Ada foi prejudicada, o momento foi lá, deu uma olhada, né? Se convenceu, auditou os votos mas dela. aquelas pessoas que tiraram o print, que estavam lá, por exemplo, como aconteceu em Senador Canedo e outros lugares, em Goiás, 1.400 votos. Depois, quando voltou, estava com 38 votos. O que aconteceu com aqueles votos? Como é que foi que aconteceu? O que houve? E não foi nenhum nem dois, foram dezenas, centenas. Só em Senador Canedo foi uma turma. Não sei se só aquela urna lá foi adulterada, mas foi uma turma. E eu conheci o pessoal lá. Porque mas não foi na eleição passada, foi em 2014. Não, 2014. Não, eu estou falando da eleição passada. Não. Ela está falando da eleição passada. Não, senhor, senador Canedo foi agora. 2014. Não, o senador Canedo foi agora, meu. Eu estava aqui, mas então, foi 30 segundos, agora. Samuel, para a gente encerrar esse assunto. Olha, pessoal, quer saber quanto você é querido, amado, admirado? Candidate-se a qualquer cargo eletivo, preferencialmente sem dinheiro. Eu já disputei 3 eleições. E sabe o que acontece quando a pessoa não tem voto? Ela tem que voltar para casa, esticar uma rede, deitar e aceitar. O povo não quer, não quis. Não interessa se teve abuso do poder econômico, se o voto foi comprado, se o cara mentiu, fez falsas promessas, te prometeu porte de arma, não te deu porte de arma, enfim, um monte de coisa. As pesquisas diziam que a Ada ganhava no primeiro, e como mas todas eu as... só não Ela era a primeira vereadora mais votada. Gente, aí ó, a gente já saiu do debate. Deixa eu terminar, porque toda vez que eu Conclua falo... aí, por favor. Aí, pessoal, sabe o que acontece? Eu acho o seguinte, uma pessoa que foi eleita, ele e a família dele foi eleita inúmeras vezes, né, pela urna eletrônica. Não acreditar, eu acho que não deveria disputar. Já que Moisés acredita tanto no TSE, que ele disse, né, que julgou por unanimidade, né, a absolvição do Bolsonaro em queda das fake news, ele deveria acreditar na auditagem também, porque o mesmo TSE que absolveu é o que vai ferrar o Bolsonaro na urna. Mas então, se for ter uma teoria da conspiração, Federal... em vez de hackear as urnas, é melhor já deixar o Bolsonaro inelegível. Samuel, mas os peritos da Polícia Federal, em audiência na Câmara dos Deputados, Cadê o inquérito? disseram Esquece, que as urnas é mentira. carecem de aprimoramento.